que a gente tinha uma necessidade ou uma vontade de passar para uma terceira ordenha e com isso ia aumentar muito então a questão da mão de obra, ia aumentar mais ainda. E assim, com a utilização da máquina, a gente consegue passar para 2,9 ordenha, que estamos chegando quase ao nosso objetivo, que seria as 3 ordenhas, e com um acréscimo grande de produção de leite, em torno de 6 a 7 litros vaca dia com aumento de produção. Certo, sejam bem-vindos ao canal da Santa Fé Agro Instituto no YouTube. Estou aqui com o Rodrigo, em conhecer a fazenda dele e também o sistema que ele utiliza. Aqui eles têm uma ordenha robotizada. Seja bem-vindo, Rodrigo. Fala um pouquinho, como é que é o nome da fazenda, onde que a gente está? Se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Rodrigo, aqui a fazenda se chama Agropecuária Schmaltz. A gente está localizado no município de Augusto Pestana e temos ordenha robotizada há mais ou menos 10 meses atuando aqui na propriedade. Aqui no caso são as vacas em lactação, então hoje temos 64 animais em ordenha, no sistema de ordenha robotizado. Elas estão todas agrupadas e na verdade agora é o robô mesmo que faz os lotes de nutrição no caso. Aqui então está a área de alimentação dos animais. Ao fundo temos uma parte da cama, que é a parte do repouso delas, onde é que elas utilizam para deitar. Aqui é uma sala de espera, onde é que os animais ficam esperando para ser ordenhados, e aqui é a parte da ordenha realmente propriamente dita, é aqui. Aqui na frente temos o escritório, a sala do leite fica aqui na frente, já que vem o depósito do produto extraído. O produto vem para essa área e o leite é coletado uma vez ao dia na propriedade. Como é que foi essa mudança, Rodrigo? Por que você escolheu ter robô? A questão de falta de mão de obra foi uma coisa que ajudou muito a nós tomar essa decisão. A falta de mão de obra e principalmente mão de obra qualificada, e até mesmo pelo custo dela, né, que mão de obra qualificada não é tão barata não. E a questão de que a gente tinha uma necessidade ou uma vontade de passar para uma terceira ordenha, e com isso ia aumentar muito então a questão da mão de obra, ia aumentar mais ainda. E assim, com a utilização da máquina, a gente consegue passar para 2,9 ordenha, que estamos chegando quase ao nosso objetivo, que seria as 3 ordenhas, e com um acréscimo grande de produção de leite, em torno de 6 a 7 litros vaca dia com aumento de produção, pagando todo o investimento feito até o momento, sendo muito satisfatório para nós. Quantos animais estão em lactação? Hoje são 64 animais em ordenha. E há uma média ali? Média semana em torno de 42 litros vaca dia. Já fizemos alguns picos de 44, 45 litros de média semana. E antes como é que funcionava? Qual que era a produção? Quantos animais tinha? No último tempo, antes de iniciar com a ordenha robotizada, a gente já possuía mais ou menos 60, 65 animais, que é as vacas em ordenha que a gente possui hoje. E a gente fazia 2 ordenhas ao dia, era uma ordenha às 5 horas da manhã, outra ordenha às 5 horas da tarde. A gente demorava em torno de 2 horas, 2 horas e meia, para fazer esse processo a cada ordenha, no caso. Então hoje essa parte esse tempo de serviço a gente não tem mais, no caso a gente mais passa monitorando a máquina do que realmente efetuando o serviço, né? Hoje a máquina faz isso por nós. E a média girava em torno de 36, 37 nos melhores momentos do ano, que seria na parte do inverno, que é a nossa maior produção. Então hoje tudo que a gente teve de aumento de produção é devido a passar uma terceira ordenha, dar mais comodidade às vacas, as vacas fazerem mais o processo de ordenha por elas mesmas e não com tanta influência da mão humana, no caso, que era no passado. E quais foram os desafios que vocês tiveram nessa transição, nessa mudança do sistema antigo para o novo com robô? O primeiro momento, a parte de adaptação dos animais é um pouquinho complicada, bastante trabalhoso, exige bastante paciência no caso de nós e dos trabalhadores, né? Mas mais essa parte de adaptação, assim, do início delas aí. Depois que as vacas começam a
a fazer o processo sozinho, entrarem na sala de espera, acessar a cabine de conta própria e depois começa a melhorar e o sistema começa a andar bem. Entendi. E hoje, quais são os desafios que você vem enfrentando? Hoje, no caso, assim, tipo, pensando na máquina, em eficiência da máquina, hoje seria a questão, assim, de, tipo, alguns momentos na madrugada, que se torna um pouco difícil o acesso das vacas ainda. Elas elas deitam bastante, repousam muito durante várias horas, durante a noite. E aí a questão delas levantar e fazer o acesso à cabine fica um pouco mais restrito durante as madrugadas. Por isso até é feito então a questão de uma tocagem ainda durante a noite, durante a madrugada, para ser mais efetivo, conseguir um número maior de ordenhas e fazer realmente essa média de praticamente 3 ordenhas a cada dia hoje. E a questão de elas estão tão confortáveis na cabine de alimentação ou na cabine de ordenha que quando é fornecida a alimentação até elas demoram um pouquinho de tempo até elas saírem da cabine após o término da ordenha. Isso acho que está me tirando hoje um pouquinho da eficiência do robô, que eu conseguiria fazer um pouquinho mais de ordenha caso elas fossem um pouquinho mais ágeis nesse processo. Mas isso é uma questão de adaptação, talvez alguns ajustes ainda vão melhorar, porque a recém o processo é bem novo no caso, né? Tipo, só recém 10 meses, então acredito que com o passar do tempo aí vai ainda melhorar essa questão das passagens das vacas, da visita ao robô, questão de ordenha e tal, vai tender a melhorar ainda. E em relação à qualidade do leite, você notou alguma diferença? Nós já estamos conseguindo, a questão desse CBT não interferiu muito ainda por enquanto, tipo, se manteve baixa, que já era um número bem bom, mas a questão de CCS a gente conseguiu já bastante melhorias já. Mas você acredita que isso, devido a ele ter uma forma automática e que antes você tinha um treinamento com o pessoal da ordenha e aquilo Na verdade, o que eu acredito é que sim, tipo, baixou bastante o número de animais com mastite clínica, por exemplo. Então, eu acredito que aí bastante interferência está dando na baixa do CCS também. Como é que vocês buscaram conhecimento para trabalhar? A gente fez várias visitas, então, em propriedades que já utilizavam então o sistema robotizado, juntamente com os técnicos, vendedores e tal. Bastante informação eles nos passaram, bastante informação a gente pegou dos lugares que a gente então visitou. E muitas coisas assim a gente foi aprendendo do início. A gente, quando startou a máquina, a média não era essa, a frequência de ordenha não era essa, tudo era mais baixa, era menor. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo o que realmente corresponde em produção de leite, o que é melhor para os animais, melhor para nós. E a gente foi se adaptando as vacas e nós a esse processo novo, no caso agora de ordenha. E a gente foi tentando aprimorar e ainda está tentando, e com o passar do tempo a gente vem conseguindo resultados melhores. E como que o técnico ajuda vocês com essa novidade? Como que o conhecimento dele vocês conseguem agregar aqui dentro na fazenda, no manejo, na forma como vocês trabalham? Fala técnico. Os técnicos que atendem vocês, os consultores, quem formula a dieta. Tá. Agora com o processo então da nova ordenha, a gente tem muito mais números na mão, então é muito mais fácil, muito mais palpável de ver realmente quem são os animais que produzem mais leite, que a gente muitas vezes a gente se engana com os animais, e aí tipo, tendo a informação na mão fica muito mais tranquilo deles pegar tipo, os resultados que elas realmente estão nos proporcionando, e realmente a gente investe tipo, em quantidades de ração, por exemplo, em animais que realmente estão correspondendo à produtividade, né? Está aumentando a produção de leite. Então, tipo, fica muito mais palpável, tem muita mais informação na mão, fazendo com que melhore para todo mundo, para nós, para as vacas, para os técnicos que nos atendem também. Ótimo, essa informação então individual dos animais, do rebanho, que está fazendo diferença também na tomada de decisão de vocês. Isso, a gente consegue tratar todos os animais de uma forma especial. Então, antes era somente 2 lotes, lote de alta e baixa, que a gente nomeava, né? Então hoje são 64 animais em ordenha com 64 dietas diferentes, que é que a gente fala, né? Porque as quantidades de concentrado fornecido na máquina, no momento da ordenha, são diferentes para todos os animais. Então, e realmente elas recebem a quantidade
pelo que elas produzem, né? Enquanto que elas vão correspondendo em produtividade de leite, elas têm um agregado de ração de concentrado na alimentação delas. Ótimo. Então ela saiu, você disse que teve um aumento de quanto na produção de leite, da média do rebanho? Saiu de 37, 36 para... A gente teve em torno de um incremento de 6 a 8 litros de leite. Ainda não fechou um ano, então não tem como contabilizar todos os dados, mas pelo que a gente já vem notando, e se concretizar mais os próximos 60 dias para frente, em torno de, numa média de uns 7 litros de aumento de produtividade. Claro que teve um pouquinho de acréscimo de concentrado para alguns animais que realmente correspondem, mas a produtividade em si foi bem relevante, o aumento da produtividade no caso. Bom, agora a gente vai conversar com o técnico da fazenda. Por favor, se apresenta para nós e nos conta a história. Quando que você chegou aqui nessa fazenda e como é que era? Meu nome é Cláudio Júnior, né? Eu trabalho de assessor técnico formado em medicina veterinária faz 10 anos e me especializei na área de nutrição animal e manejo. Então a gente chegou aqui na propriedade faz 6 anos, era já vaca confinada em sistema compost. E aí a gente faz mais ou menos em torno de um ano que vem trabalhando com o sistema robotizado. Os principais desafios que a gente enfrentou o robô hoje ninguém ensina, tem poucos trabalhos ainda no mundo, uma tecnologia bastante nova em nível de Brasil. Então, o clima subtropical, a gente tem que enfrentar desafio de calor, resfriamento de vaca e aí manejos, né? A principal coisa é que a gente tem um ganho exuberante quando a gente tem mão de obra familiar, 2,8 ordenha, 2,5, então a gente ganha de 0 a 8 a meia ordenha a mais, animais dias. E a nutrição, então, existem vários fatores aí que a gente formula. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul hoje 3 estiagens seguidas, né? Então, onde é que o principal volumoso nosso é silagem de milho, onde é que a gente tem encontrado bastante dificuldade em questão de qualidade de comida, questão de amido baixo, questão de ter um aumento significativo no número de concentrado na dieta para poder manter esse retorno sobre o custo alimentar, né? E o principal desafio encontrado hoje no robô é tu achar uma forma de combinar a dieta da pista com a que vai por vaca a dia, que seria a PMR, lá dentro do robô. Então, a gente tem formulado os principais pontos, cuidado muito, questão de amido, açúcar na dieta, fibra fisicamente efetiva, e aí depende do fluxo do produtor também, né? E as matérias-primas oferecidas hoje. E como é que você busca conhecimento nessa área, já que no Brasil é algo novo? No Brasil é algo novo, a gente procura ler bastante artigo, e aí os principais artigos que a gente lê são canadenses, né? Onde é que mais tem robôs, e através de cursos também, aí nutrição, buscando conhecimento aí no Instituto Santa Fé e fazendo uma base disso, e a gente vai... Acho que a principal coisa é conhecer de vaca, né? Conhecer o que é o manejo certo dessas vacas, o que elas estão buscando, o que elas estão nos dizendo. Então é tentar entender muitas vezes a vaca em si, se colocar como se fosse ela, para buscar o melhor para ela em si, né? Então a gente trabalha hoje com 3 tabelas de nutrição, vamos dizer assim, lá no robô via concentrado, né? Que seria uma tabela por DEL, uma tabela por secagem, uma por mérito de produção, onde é que cada vaca representa um lote, né? Então a gente tem vários desafios aí, tentar maximizar picos de leite, onde é que a gente consegue fazer muito bem isso no robô, consegue um aumento de ingestão de matéria seca também nessas vacas que realmente necessitam. A grande questão é essa, maximizar pico, focar muito em pré e pós-parto imediato, para ter um ganho estável, vamos dizer assim, um ganho significativo em eficiência alimentar. Com a experiência que vocês vêm adquirindo no dia a dia, o que você conseguiu ir melhorando comparado a 6, 7 meses atrás? O que melhorou dentro da propriedade? Há 6, 7 meses atrás, quando entrou, isso aí faz um ano que eu, como técnico aqui no Rio Grande do Sul, não atendia praticamente nenhum robô, né? E aí hoje eu me deparo com um número X de robôs, aí onde é que a gente está atendendo em torno de 11 robôs na região do Noroeste, onde é que a gente sabia e lia totalmente o que faziam aqui, era diferente do que fazia em artigos, nos mostravam, né?
Então eu procurei pegar das duas formas e criar uma lógica nossa mesmo, estudando e coisa, e vendo o que a vaca nos mostra e criando uma lógica, né? Tu vai testando a vaca, vai testando algumas formas de trabalho que dão certo, né? Então, uma propriedade é diferente da outra, um desafio é diferente da outra. Um produtor tem 2,8 ordenha, outro tem 2,4. Então é se adequar muito ao manejo da propriedade, o que é possível fazer hoje, né? Então, a principal coisa que eu vejo hoje que a gente adquiriu conhecimento foi nas tabelas de alimentação, principalmente nos primeiros 60 dias de DEL aí, de multíparas e primíparas. Alguma coisa de ingredientes na dieta que nos ajudaram a aumentar um pouquinho esse número de ordenha, mas nada significativo, né? Mas ajuda bastante aí quando a gente coloca produtos aí dentro do, vamos dizer assim, dentro do concentrado que trazem essa vaca por ordenha. E muitas vezes o que a gente coloca aqui, trouxe ela por ordenha, não é a realidade do outro. Então isso muda bastante conforme a propriedade, conforme o volumoso que vai ter e a dieta que está sendo rodada hoje. E para quem está iniciando agora ou chegou numa fazenda e encontrou essa nova realidade, o que você indicaria para essa pessoa? Por onde que ela começa? Eu acho que a principal coisa é estudo, né? A pessoa vai ter que estudar e buscar conhecimento total, vai ter que buscar estudo, vai ter que ler artigo, vai ter que visitar muita propriedade que trabalha com esse sistema hoje, quem sabe é uma forma de aprender bastante, né? Porque às vezes a literatura te diz muita coisa, mas quando tu vai para a prática de campo não é bem isso que acontece, né? E estudar sobre vaca, sobre manejo, eu acho que a principal coisa é sempre buscar parceiros bons aí para que a gente possa se especializar cada vez mais e aumentar a eficiência e não fazer nada mirabolante, que a vaca é o feijão com arroz bem feito, né? Me conta um pouquinho, por que você escolheu trabalhar com nutrição de vaca? Eu acho que é um termo totalmente cativante, né? Quando a gente trabalha com nutrição, a gente tem tudo na mão, porque depende de nós. Mas eu falo sempre assim, que tem 4 tipos de dieta, né? Aqui eu formulo, por exemplo, aqui eu passo para o tratador, aqui o tratador trata e o que a vaca come, né? Isso é o mais interessante. Então, o grande desafio é fazer com que a comida que eu formulei chegue na boca da vaca. Esse é o principal desafio hoje das propriedades. Então, eu falo sempre assim, 80% do leite é manejo, tá? Nutrição, se eu der o computador para qualquer um, fazer ele estudar, fazer ele fazer curso, ele vai saber formular dieta. Mas o principal desafio que a gente tem hoje é chegar naquela propriedade e fazer rodar essa dieta que eu tô querendo. Então, eu acho que isso é manejo. É bastante estudo, conhecimento, visitar a propriedade, buscar conhecimento e tipo assim, ter a mente aberta para novas tecnologias, estar sempre se atualizando dentro do mercado. Na fazenda aqui, a prática, vocês podem ver, é um desensilador, né? Simples, então a gente mais ou menos calcula a silagem em forma de peso, vamos dizer assim, uma vez por semana é aferido matéria seca e é feito mais ou menos um peso aí que a gente tira com o cesto lá e calcula mais ou menos a quantidade de silagem de milho que ela consome, né? Hoje a dieta é simples, então a silagem de milho, a base de silagem de milho com volumoso, aí a gente tem caroço de algodão na dieta, a gente tem gordura protegida, a gente trabalha com milho, farelo de soja normal, farelo de soja extrusado, casca de soja, farelo de trigo, açúcar, núcleo mineral, fechando questão de vitamina, as principais coisas, né? ADE que a gente fala, questão de monenzina, questão de micro-orgânicos e aí também a forma de tamponante. Então a dieta, feijão com arroz bem feito, que eu falo assim, né? A gente tenta atender a exigência que a vaca está mostrando que produz, por exemplo, e o que tem capacidade. Hoje o produtor tira todo esse leite porque ele é muito bom em manejo. Então vocês podem ver que o desensilador é uma forma simples, né? A gente calcula em si, olha muito vaca, como é que está apresentando o esterco, como está essa questão, para a gente ir ajustando a dieta, tá? Então, e o leite, né, que ela está produzindo e como está ruminando, como essa vaca está confortável no seu dia a dia, né? Então, é aquilo que eu falei antes. Pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se tu não souber em manejo, não ajustar manejo, a questão do leite não vai para frente.
Então você tem que ser bom como produtor e ter técnicos bons que estudam bastante. Ótimo. Uma coisa sobre os desafios que vocês tiveram, por exemplo, teve um momento de estiagem no ano passado, como é que foi isso para a dieta? Isso para a dieta, esse momento de estiagem que a gente teve foi ruim, né? Quando a gente fala em trabalho em vacas confinadas, o nosso volumoso aqui do sul hoje é totalmente silagem de milho, né? Tem alguma questão de pré-secado em áreas que conseguem produzir, mas não é muito típico aqui na nossa região, tá? Então a principal coisa é silagem de milho. Onde é que nós tivemos nesse período de seca, silagem que produz 1.100, 1.200 por tonelada de matéria seca em leite, né? E aí em anos bons a gente tinha 1.800, 1.700 por tonelada de matéria seca em leite. Então isso fez com que nós buscasse usar aí mais ou menos uns 2, 3 quilos a mais de concentrado, muitas vezes que a forragem não emprega para nós. Fez nós desafiar mais essa vaca, né? Porque quanto mais a gente aumenta concentrado de forma, a gente desafia mais ela, é um animal ruminante, né? Então, a principal coisa é ir ajustando conforme a realidade, né? E aí vem 3 anos de seca, estiagem muito ruim. E então, onde é que a gente tinha um histórico de média até mais alta que teria hoje se a gente tivesse uma silagem de boa qualidade ou uma fibra melhor, então, nesse sentido. Bom, eu sou a Andressa Binso, eu sou médica veterinária, eu atuo aqui na propriedade não faz muito tempo. Eu atuo junto com o médico veterinário júnior, que é o nutricionista, auxiliando na parte de manejo e um pouco de nutrição também. Aqui a gente tem um robô, então o VMS. Aqui nesses painéis ele vai apresentar a parte do volume de leite que ela produziu. Então ela tinha uma perspectiva de produzir 12,9 litros, ela ainda está produzindo em torno de 11,4, ela ainda está ordenhando. Cada teto desses se refere a um teto que ele está ordenhando e os quilos que ele está ordenhando por teto, tá? Nesse painel a gente também tem informações da propriedade num todo, né? Quantas vacas a gente tem atrás, vacas que já têm liberação, vacas que já foram ordenhadas, a média semanal, os litros de leite que a propriedade está produzindo. Aqui nessa propriedade em questão a gente tem uma oscilação na produção, então a produção do robô e a produção do tanque elas têm uma diferença que está sendo ajustada. Aqui a gente tem alguns dados sobre a ordenha. Aqui a gente consegue fazer o ajuste da cabine da vaca, né? O tamanho da vaca, ele se ajusta automaticamente, mas se eu precisar eu consigo vir aqui e ajustar o tamanho da cabine. Aqui também eu consigo fornecer mais ração para esse animal. Aqui ele tem toda a parte de limpeza e de temperatura. Aqui ele fala todas as informações do animal, né? O tempo de permissão, os litros que ele deu em 7 dias, o status reprodutivo dessa vaca. Então tem várias informações que a gente encontra só no painel do robô. E esses dados para você como nutricionista, como que eles se auxiliam nas dietas que você formula? Na verdade, a gente sempre fala que uma das coisas que foi positiva, que é muito positiva do robô, é que a gente tem as medições de leite diárias, né? Quando a gente fala numa propriedade que não tem um sistema robótico, a gente tem uma dificuldade um pouco maior, mas a gente consegue fazer as medições de leite, né? Às vezes uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas aqui a gente tem uma medição de leite diária. E essa medição ela nos ajuda principalmente na formulação, nas tabelas de produção de leite, de DEL. Ela vai nos auxiliar tanto para saber se essa vaca pode começar a baixar a produção de leite, se ela está doente ou se ela aconteceu alguma coisa nesse momento. Então isso nos auxilia muito, essa medição diária, né? Ele tem também, nesses painéis, não aqui, mas lá no computador, a gente consegue ver o MDI dessa vaca. Esse MDI ele é um índice de medidor de mastite, né? Então ele preza por 3 coisas que ele usa para medir esse número, né? Que é sangue, condutividade e a produção. Então ele nos auxilia para saber se ela tem mastite em algum dos tetos, se tem alguma alteração para o produtor tomar essa decisão. Ele também nos dá todo o DEL diário, ele nos dá o pico de produção dessas vacas e entre tantos outros dados que numa fazenda convencional, que não trabalha com robô, a gente não tem todos os dias, né? Então isso nos facilita muito para a gente conseguir
trabalhar com a quantidade certa de ração, trabalhar com a PMR na pista, então nos ajuda bastante. Então aqui, como no painel do robô, a gente tem todos os dados também na fazenda no computador, né? O que nos facilita muito que a gente estava conversando. Então aqui a gente tem todos os animais que estão sendo ordenhados, tem o número de lactação desses animais, os dias de lactação, que é o DEL diário, qual é o estado reprodutivo delas, então para a gente tomar decisões reprodutivas dessas vacas, a média de ordenha, quantas ordenhas elas fizeram nos últimos 7 dias, no dia de ontem. A gente tem também as produções dessas vacas, né, a média de produção dessa vaca de ontem. O que nos facilita muito é olhar elas individual para ver se teve alguma que baixou leite, para a gente poder tentar entender o porquê que ela baixou esse leite. A gente tem a média do pico de produção desses animais também, que é muito interessante para a gente saber em que momento, em quantos dias de DEL elas estão fazendo o pico, se a gente pode reajustar alguma coisa nessa dieta, nessas vacas pós-parto. A gente também conta com o consumo de concentrado de cada uma, né? A gente espera que elas consumam todo o concentrado que a gente está liberando para elas, né? Então, algumas acabam ficando com a bandeirinha vermelha aqui, então nos dá um alerta de por que ela consumiu menos esse concentrado, né? A gente sempre espera que elas estejam consumindo aí de 80% a 90% do concentrado que a gente está ofertando. A gente tem tabelas de plano mensal, relatórios de reprodução. E aí, pensando em nutrição, a gente também tem as tabelas por alimentação, que a gente trabalha com até 3 tabelas, né? Uma tabela por DEL, uma tabela por produção e uma tabela por secagem, né? A tabela por DEL a gente trabalha até os 70 dias, então elas têm uma liberação de ração até os 70 dias, e daí saindo esses 70 dias, a partir dos 71 dias elas caem para uma tabela de produção, então elas caem para a tabela de quantos litros elas produzem por dia, né? Que é outra tabela, que é essa tabela que a gente tem aqui. E aí, conforme essas vacas vão entrando para o seu período de secagem, elas entram para uma outra tabela para diminuir a ração, o consumo de ração, para que a gente possa secar elas com uma produção menor de leite. Então, ele nos traz muitos números, né? Números que normalmente a gente tem, mas que a gente não tem anotado ou não tem tão facilmente em mãos. Isso nos facilita muito quanto nutricionista para tomar decisão para aumento de produção e saúde dessas vacas nas fazendas. Andressa, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o seu colega. Por que você escolheu ser nutricionista? Pergunta difícil de responder, mas eu acho que foi uma questão de convivência mesmo. Na faculdade eu não trabalhava com isso, eu saí da faculdade trabalhando com a parte de qualidade de leite, com a parte de saúde de úbere. E aí, com o tempo, tu vai vendo que isso tudo tá ligado uma coisa na outra, né? Principalmente pensando em imunidade de vaca, CS tem muita relação com a nutrição da vaca e saúde e bem-estar dela. E aí foi daí que eu comecei a me apaixonar pela nutrição e ver que eu precisava da nutrição para mim ter as vacas saudáveis, e hoje então trabalho só com nutrição de vacas de leite. E onde é que você busca conhecimento? Como é que você se aprimora na sua profissão? Eu fiz 2 pós-graduação, ainda estou fazendo uma pós-graduação em nutrição, então basicamente é em pós-graduações e cursos, principalmente com o Instituto Santa Fé, já são vários cursos que eu fiz. E a gente sempre procura por ao menos 1, 2 artigos por semana, né? A nossa rotina é um pouco corrida, né? Então nem sempre a gente consegue, gostaria de poder todos os dias ler um artigo, mas não é a realidade. Então sempre procurando artigos, procurando pós-graduação, procurando cursos e com os colegas, né? A gente sempre se ajuda um ao outro e tenta escutar a experiência, porque além do livro é muito importante a experiência de campo, né? Nem sempre o que está ali no livro é o que a gente consegue realizar no campo, né? Então a experiência, a troca de experiência é muito importante. Qual que é a sua referência quando o assunto é ordenha robótica? A gente vai muito atrás dos artigos do Travel, né? E principalmente livros, por exemplo, do Nascem, o livro do Mike Hertz também fala um pouco sobre a ordenha robótica. Então, os profissionais do Canadá, então esses são os nossos, o que a gente tenta seguir, o que a gente vê que na nossa realidade são os que melhor se encaixam, né? E como é que teria sido para você, se lá no começo você já tivesse treinamentos e informação na área
de ordenha robótica? Se a gente tivesse esse conhecimento, quem sabe, antes, a adaptação seria mais ligeira, né? Claro que tudo depende muito do animal, né? Não só da gente, mas o animal, a gente saberia lidar com esses animais melhor, né? E a gente acaba tendo que ir indo e tentando com o nosso próprio erro, né? Me chamo Gustavo Flores Jelinski, sou médico veterinário com pós-graduação em nutrição de bovinos de leite. Busco sempre conhecimento e quando falamos em ordenha robotizada, a maior referência no mundo talvez seja o Trevor, um canadense com muita consistência de trabalho, onde tem o maior volume de robôs ordenhando no mundo, e são esses trabalhos que nos ajudaram a entender melhor o que fazer na nutrição de ordenha robotizada no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a qualquer pessoa que queira melhorar ou aprender mais, ter o Trevor no Brasil ao vivo vai ajudar muito a escolha de novas ações e atuação de vocês na nutrição de robôs.